Olá, estamos aqui no canal Uma Gota no Oceano e hoje nós vamos falar sobre o tema fogo, o fogo de Deus. E eu sempre no começo falo qual é o vídeo, qual é o número do vídeo, mas esse vídeo é meio que um vídeo de emergência, então esse vídeo não tem um número específico. E primeiramente vamos orar, peço que você feche seus olhos para nós estarmos em comunhão. Senhor, nós entramos na sua presença hoje. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para te adorar, para te louvar, para conhecer mais de ti, Senhor. Nós te pedimos que tu venha nos revelar a tua palavra hoje, Senhor. Senhor, revela aos nossos corações aquilo que tu queres falar conosco. Pai, coloca as tuas palavras em nós. Senhor, que o Senhor venha registrar tuas palavras nas tábuas do nosso coração. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Nós te convidamos a estar bem-vindo aqui, a estar aqui, a fazer o teu querer aqui. Senhor, que aqui sejam ditas palavras que venham do teu coração e não do nosso coração humano. Faz prosperar a tua palavra em nossos lábios. Saca-nos da tua aljava e usa-nos como flechas que acertam o alvo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, eu tô postando mais esse vídeo emergencial por causa de uma coisa que aconteceu emergencial na minha cidade. Caso você não me conheça, eu sou de Santos. E aqui em Santos esses dias, desde o dia 2 de abril, uma quinta-feira, aconteceu um incêndio. Uns tanques de combustível explodiram lá na Lemoa, que é um lugar de Santos, bairro, eu acho. E até hoje é o dia 6, 7? Hoje é dia 7. Hoje é dia 7. Até hoje não conseguiram conter completamente o fogo. E quando isso aconteceu, eu não estava em Santos. Eu voltei pra cá no dia 5 e eu passei por lá, porque é perto de uma estrada. E as labaredas de fogo ainda estavam bem altas e tinha bastante fumaça preta saindo de lá e indo pra todos os lugares. Tinha bombeiros, tinha pessoas tentando conter o fogo, mas eles não conseguiam conter o fogo. E quando eu passei por lá, eu pensei, nossa, eu não sei se eu pensei isso foi o Espírito Santo, mas na hora eu achei que eu tinha pensado. Na hora eu falei na minha mente, esses caras aí estão tentando apagar esse fogo, estão tentando conter esse fogo há dias e não conseguiram. Parece que o fogo aumenta, porque foram mais tanques explodindo depois. Aí depois eu pensei, cara, muitas vezes o inimigo não precisa fazer nem esse esforço para apagar o fogo de Deus em nós. Muitas vezes qualquer sopro que ele dá, qualquer probleminha, já apaga o fogo de Deus nas nossas vidas. Eu pensei isso, mas deixei isso pra lá. Até pensei, poxa, isso daria um vídeo pro canal. Mas eu deixei pra lá, sabe? Era uma coisa que eu achava que eu tinha pensado e que não era de Deus, literalmente de Deus, né? Porque aqui nesse canal a gente procura postar o que Deus fala. Então todas as pregações, Deus falou, faz um vídeo disso, faz um vídeo daquilo. Então, como Deus não falou nada naquele momento, eu guardei pra mim esse pensamento. Aí ontem, dia 6, eu tava conversando com um amigo e ele falou, isso só pode ser espiritual. Aí eu falei, cara, bem que pode ser espiritual. Só que eu deixei pra lá, tá bom. Aí, quando foi hoje de manhã, eu comecei a pensar novamente sobre isso. Hoje, dia 7. Eu comecei a pensar novamente sobre isso e aí, novamente, veio a mesma pergunta. O que é necessário pro fogo deixar de arder? Quanto tempo você luta pro fogo continuar aceso? E aí, o Espírito Santo começou a me perguntar isso repetidamente. Eu comecei a perceber que não era eu que estava pensando isso desde o início, mas era o Espírito Santo falando comigo. E eu não tinha conseguido discernir que não era eu mesma falando comigo mesmo. Que é estranho. E aí o Senhor falou, faz um vídeo sobre isso e posta logo. Então nós já tínhamos uns vídeos gravados e programados, mas com isso, aí eu até liguei pra minha amiga que me ajuda, falei, vamos gravar isso agora, a gente precisa postar isso logo. Então eu quero que você pare um pouco para refletir no que nós vamos conversar aqui, que você preste bastante atenção, que você abra o seu coração para o Espírito Santo estar falando com você, para o Espírito Santo estar tocando em você hoje, sabe? Que você venha estar abrindo realmente o seu ser para o Espírito Santo estar ministrando em você hoje, sabe?
Não se importe com quem está falando ou como eu estou falando, mas se importe com a real mensagem que o Espírito Santo quer falar com você hoje. E eu vou começar com Levíticos 6, nós vamos ler os versículos 12 e 13, peço que você abra comigo, para que você perceba que queimar não é só uma consequência de estar na presença de Deus, mas queimar acaba sendo como se fosse uma ordem, como se fosse algo que Deus nos mandou fazer e ser. E diz assim na palavra do Senhor: o fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso todas as manhãs. O sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima uma oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará do altar, deverá ficar sempre aceso. Tem traduções que falam que o fogo arderá continuadamente no altar também. Então, o que nós vemos aqui, que Deus disse para Moisés, tem que arder o fogo. Então, sempre, dia e noite, noite e dia, tinham sacerdotes se revezando para que o fogo ardesse, para que o fogo queimasse, para que o fogo não se apagasse no altar do Senhor. E nós, hoje, somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, dentro de nós tem um altar e nele nós temos que queimar continuadamente o fogo de Deus, todos os dias. Sabe, uma coisa que às vezes os pregadores falam, e que é muita realidade, é que nós vamos para conferências, nós vamos para eventos, e nós recebemos muito de Deus. Deus fala muito conosco, nós sentimos a presença dele, nós falamos em línguas, caímos, choramos muitas vezes, somos quebrantados ou rimos histericamente. E ele coloca um fogo dentro de nós nesses eventos, e nós acabamos queimando por ele, saindo de lá e pensando, nossa, quando eu vier a segunda-feira, eu vou arrebentar. Quando eu vier a segunda-feira, eu vou estar queimando, e aí todo dia eu vou queimar, agora eu sou uma nova pessoa. E é natural nós sairmos de uma conferência ou de um evento pensando isso. Ou de repente de um culto normal, é natural nós sairmos pensando nisso. Mas o que realmente conta não é você sair pensando nisso. O que conta é você realmente mudar o seu jeito de agir, mudar o seu jeito de ver e passar a mesmo, todos os dias, fazer com que o fogo continue queimando. E o tempo na nossa vida que mais acaba tendo essas lutas para o fogo se apagar é justamente depois que Deus fala algo grande para nós. É justamente depois que Deus toca-nos de uma forma sobrenatural, de uma forma diferente. Então, toda vez que Deus te encher muito, toda vez que você tiver uma experiência muito forte com Deus, vigie. Vigie, porque o inimigo pode querer, logo depois, fazer com que esse fogo se apague em você. Fazer com que esse fogo, fazer com que tudo que Deus tenha te dado não tenha valido de nada. Sabe, eu lembrei de 3 pessoas que falam na Bíblia, que foram pessoas que receberam algo grande de Deus, e que logo após isso, vieram outras pessoas e circunstâncias querendo fazer com que eles desistissem, fazendo com que eles voltassem atrás e com que aquele fogo se apagasse. E a primeira dessas pessoas que eu pensei foi José. José teve um sonho. Nesse sonho, você conhece a história dele. Nesse sonho, os feixes dos irmãos se dobravam sobre o feixe dele de trigo. Nesse sonho, a lua e o sol, as estrelas se dobravam diante dele. E ele contou para os irmãos, contou para os pais. E as pessoas logo de primeira quiseram apagar o fogo de José, dizendo para ele, você acha o quê? Que você vai mandar na gente? Então, logo de primeira já quiseram apagar o fogo de José. E você pode perceber que após ele ter esse sonho, foi o momento em que apertou as coisas para ele. Ele foi vendido como escravo, ele foi caluniado e ele foi preso. Ele passou cerca de 13 a 14 anos preso. Então, essas circunstâncias queriam fazer o quê? Com que José talvez apagasse o fogo de Deus, sabe? Com que José talvez desistisse. Sabe, às vezes as adversidades das nossas vidas podem querer com que a gente apague o fogo de Deus e ache que aquilo não vai acontecer pela situação difícil nas quais nós nos encontramos. Mas o Senhor, Ele muitas vezes permite essas circunstâncias para que nós venhamos a lutar e a permanecer nele, e a permanecer com o fogo aceso. Não importa o que venha contra você, não importa quem fale contra você, continue queimando continuadamente no altar. Continuadamente. Todos os dias,
todos os dias, na presença de Deus. Outra pessoa que veio na minha mente foi Esdras. Esdras, ele estava ajudando a reconstruir os muros de Jerusalém, ajudando a construir o templo que tinha sido destruído. E quando ele estava reconstruindo, uns caras lá viram e foram falar para o rei, foram fazer um rebuliço para poder conseguir parar a reconstrução do templo, das muralhas da cidade de Jerusalém. Mas eles não conseguiram fazer isso porque o rei, ele viu no histórico que tinha sido autorizado por os reis anteriores aquela construção. Então aqueles caras, eles fizeram várias e várias outras ciladas para Esdras, para Neemias também, para que eles viessem a parar os sonhos de Deus, para que eles viessem a parar a construção. Mas Deus está te querendo te dizer uma coisa com isso. Não importa o que vão falar contra você, não importa o que vão agir contra você, não deixe de queimar pelos sonhos de Deus na sua vida. Não importa o quanto pareça impossível, não importa o quanto pareça difícil, não deixe de queimar pelos planos de Deus. Não deixe de queimar por aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não deixe que o fogo se apague. E se você está vendo que o teu fogo está se apagando, dobra o joelho no teu quarto e vai conhecer mais a Deus, vai buscar mais da presença dEle para que o fogo continue ardendo. Outra pessoa que veio na minha mente foi Ezequias. Ezequias era o rei de Judá, o rei de Israel. E naquela época se levantou um rei da Síria. Se eu não me engano, o nome desse rei é Senaqueribe. E esse rei começou a mandar cartas para ele, falando: olha, eu venci os seus antepassados e vou vencer você também. O teu Deus não existe. O teu Deus não vai fazer nada por você. E aí Senaqueribe, ele leu aquilo e ele correu para a presença de Deus. E começou a buscar a Deus e falou com Isaías, que era o profeta daquele tempo. Sabe, o Senaqueribe queria que o Ezequias desistisse antes de lutar. Queria que Ezequias deixasse apagar a vontade de lutar. Queria que Ezequias desistisse daquilo que Deus tinha dado para ele, porque como rei, Deus tinha dado aquela nação para ele cuidar. Se Deus te deu alguma coisa para você cuidar, não desista. Não deixe com que o fogo, com que a paixão pela sua nação, com que a paixão pela sua igreja, com que a paixão pela sua célula ou pelo grupo que você lidera na igreja desista. Não deixe com que essa chama se apague. Não deixe com que essa chama faça apagar de forma que você queira desistir. Não desiste daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Sabe, Ezequias não desistiu. Diante de Senaqueribe, ele não respondeu, ele foi direto para a presença de Deus. E o Senhor falou para Isaías: eu vou me levantar contra Senaqueribe. Então o Senhor mandou um anjo, esse anjo matou e confundiu o exército de Senaqueribe, e Senaqueribe fugiu. E Israel viveu em paz durante muitos anos. Então eu quero que você preste atenção nisso. O diabo vai querer usar pessoas, o diabo vai querer usar circunstâncias para fazer com que o fogo de Deus se apague na sua vida. Mas você não pode deixar isso acontecer, você tem que correr para a presença dele. E na presença dele, algo vai mudar. Na presença dele, ele vai te alimentar novamente e você vai continuar queimando por ele. Sabe, eu quero que você abra comigo em Esdras. Esdras 3, versículo 6. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o primeiro dia do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. O que a gente vê nesse versículo? Que antes de construir o templo, eles foram queimando sacrifícios ao Senhor. Se você ler um pouco mais para frente, vai dizer a data que eles começaram a construir. E se eu não me engano, foram 6 ou 7, de 6 a 8 meses depois que eles só estavam queimando sacrifício ao Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos fazer algo para Deus simplesmente pelo fato de que nós ainda não estamos queimando o suficiente. Nós ainda não estamos cheios o suficiente. Nós ainda não aprendemos a lutar para que o fogo continue ardendo em nós o suficiente para que nós venhamos a construir algo para Deus. Sabe, o povo ele tinha o material, o povo ele tinha tudo para fazer aquilo que Deus queria, que era a reconstrução do templo. Mas antes, eles tinham que estar queimando incensos, não só para que Deus perdoasse os seus pecados, mas era como um preparo para aquilo que Deus tinha para fazer na vida deles.
E eles começaram a queimar incenso todos os dias, queimar o sacrifício. Então, muitas vezes na sua vida, você pode estar pensando, nossa, eu não consigo fazer algo para Deus, eu não consigo viver os planos de Deus. Então, você tem que queimar mais. Talvez você ainda não tenha conseguido fazer o que Deus quer que você faça, porque você ainda não está queimando o suficiente. Mas hoje Deus está querendo despertar você, dizendo, ei, eu tenho um plano para cumprir na sua vida. Mas para eu cumprir esse plano, você precisa estar queimando. Você precisa estar cheio. Não adianta você estar fazendo a obra de Deus sem o fogo que consome. Sabe, eu acabei de lembrar que em Apocalipse fala que uma das igrejas, não sei se é Tiatira, não sei, fala assim que numa das igrejas fala que você trabalha para mim, mas você já perdeu o primeiro amor. E quantas vezes nós estamos assim, trabalhando para Deus, mas o fogo já apagou, mas o amor já apagou, e a gente continua trabalhando para Deus. Deus quer que você trabalhe para Ele? Sim. Deus quer cumprir planos na sua vida? Sim. Mas Ele quer que antes você esteja queimando por Ele, queimando na presença dEle. Ele quer que antes o seu fogo esteja ardentemente todos os dias no altar. Então não se preocupe inicialmente de fazer algo para Deus, mas se preocupe inicialmente de estar queimando. Porque quando você estiver queimando, então as coisas vão vir automaticamente. Sabe, eu vi uma frase de um pregador que eu nunca esqueci, que fala: se você quer ser a pessoa que Deus, se você quer ser achado por Deus, você tem que se tornar a pessoa que Deus procura. Então, se Deus está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que adoram em espírito e em verdade, se Deus está procurando pessoas que estejam queimando, ardendo pela presença dEle, seja essas pessoas. E você não vai precisar lutar por cargos. Seja a pessoa que queima, e você não vai precisar falar pra ninguém que você canta, que você sabe pregar, ou você que esteja queimando, que você não vai precisar dizer pra ninguém qual é o teu chamado, dizer pra ninguém qual é o seu dom, que esteja queimando, que você não vai precisar pedir pra ninguém uma oportunidade pra fazer qualquer coisa na obra de Deus. Esteja queimando. E Deus vai te levantar. E Deus vai fazer com que as pessoas olhem pra você e vejam o fogo dele ardendo em você. Só se preocupa em queimar. Não se preocupa em fazer nada pra ele agora. Sabe, muitas vezes nós somos afobados, ficamos estressados, achando que nós temos que produzir. Porque nós estamos em uma sociedade que é consumista, uma sociedade que acha que tem que produzir o tempo todo, uma sociedade que, se você não fizer tal coisa em um dia só, você não é produtivo o suficiente. E nós acabamos achando que as coisas de Deus também são assim. Mas saiba que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E que Deus não vive nesse nosso mundo moderno de que tudo tem que ser feito assim. Tudo tem que ser feito no estralo de tempo. Então não se preocupe em fazer algo grandioso para Deus agora. Se preocupe em estar queimando. E deixa que Ele vai te levar. Ele vai te guiar. Ele vai fazer todas as coisas através de você, mas primeiro Ele tem que fazer em você. Sabe, tem uma frase também que uma vez um amigo meu falou, que nunca mais eu esqueci, que fala que Deus está mais preocupado com a obra que Ele está fazendo em você, e não tanto com aquela que Ele está fazendo através de você. Você vai ser uma bênção, você vai ser uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, você vai ser uma pessoa grandiosamente usada por Deus. Nós cremos nisso. Mas primeiro você precisa estar queimando o tempo todo. Primeiro você precisa estar ardendo por Ele o tempo todo, continuadamente, sem cessar, todos os dias. Ele acendia um fogo de manhã, ele acendia um fogo à noite, ele acendia um fogo o tempo todo. Eles ficavam olhando para o fogo, ficava revezando os sacerdotes que iam ficar ali dentro. E eles não podiam dormir, eles tinham que ficar olhando para o fogo. Se o fogo ia apagar, eles já tinham que acender, que colocar mais lenha. Se o fogo estava ameaçando, se viu um ventinho, o fogo já tinha que ser alimentado novamente. É assim que nós temos que estar sempre vigilantes com o fogo que Deus tem colocado sobre nós, para que não venha se apagar, para que não venha cessar aquilo que Ele tem começado em nós. Sabe, quando eu estava pensando nessas coisas todas, o Senhor me levou a pensar nas formas como as pessoas acabam apagando o fogo. A forma como as pessoas acabam deixando o fogo se apagar. Tem coisas externas e tem coisas internas. Desculpa, não parece. Tem coisas externas e tem coisas internas que podem apagar o fogo de Deus nas nossas vidas. Primeiramente, eu busquei meio que no natural, e o Espírito Santo foi me revelando no espiritual,
passo a passo de como apagar o fogo. Sabe, os bombeiros, eles costumam nos dar várias diretrizes de o que fazer quando alguma coisa estiver pegando fogo. A primeira delas é: fuja. Fuja. Vê o fogo, foge. É a primeira coisa que o bombeiro diz pra gente fazer. E o engraçado é que a Bíblia nos diz o contrário. Sabe, Moisés, quando ele viu a sarça ardente, ele devia ter feito o quê? Corrido. Não quero morrer também. Mas foi o contrário. Ele se aproximou quando a sarça ardia. Então, muitas vezes nas nossas vidas, Deus acende um fogo dentro de nós. Deus fala algo que vai acontecer conosco. E nós, muitas vezes por medo, ou por estarmos muito acomodados, nós, em vez de irmos em direção aos planos de Deus, nós corremos dele. Sabe, uma vez eu estava chateada com algumas coisas na minha vida, uns anos atrás, e aí Deus falou pra mim: olha, o que eu tenho pra você está correndo na sua direção e está queimando. E eu vi como se fosse um homem pegando fogo, e esse homem corria na minha direção. E ele falou: e você, tá pronta pra isso? Você tá correndo em direção a ele? Então, é meio assim a nossa vida. Sabe, ou você corre em direção aos planos de Deus, que os planos de Deus estão correndo em direção a você, estão queimando para que aconteça, ou você corre dos planos de Deus. Ou você corre para, ou você corre do. Se você correr dos planos de Deus, você está obedecendo a primeira ordem dos bombeiros: fuja. Sabe, e muitas vezes o diabo acaba sendo o nosso bombeiro. O diabo muitas vezes acaba sendo aquele que nos dá conselhos e nos dá formas de fugir dos planos de Deus. Sabe, eu tô em uma situação ultimamente de que ou eu escolho os planos de Deus ou eu fujo dos planos de Deus. E muitas vezes para nós parece muito mais fácil fugir, dizer não, deixar para lá, porque parece confortável para nós. Mas o fogo não é confortável. Você já se queimou uma vez? É super desconfortável quando você está queimado. Qualquer coisa dói. Às vezes até o ar que passa dói. Então, Deus, ele acende esse fogo em nós, não para que nós venhamos a fugir dele, mas para que nós venhamos a nos aproximar dele e a deixar com que ele nos incendeie. Então, quando Deus acender algo dentro de você, quando Deus te der algo, quando Deus falar com você, não fuja. Não fuja dos planos de Deus. Não endureça o teu coração, mas se renda e procure se aproximar do fogo de Deus. A segunda coisa que o bombeiro fala é: chame o bombeiro. Que engraçado. Os bombeiros próprios falam: se tiver um fogo que você não pode conter, primeiro foge, depois me liga. E eu fiquei pensando: pô, como assim? Se o diabo seria o bombeiro, então eu vou ligar pro diabo? Não, não é bem isso. Sabe, o bombeiro, ele é alguém que pode te ajudar a apagar o fogo. É alguém que pode te ajudar a conter. E muitas vezes nós acabamos nos aproximando de pessoas que ajudam a apagar o fogo dentro de nós. Pessoas que nos ajudam a nos afastarmos do Senhor. Sabe, muitas vezes Deus acende um fogo dentro de nós, uma chama, e a gente fica tipo: ai meu Deus, Deus vai fazer isso na minha vida, eu vou lutar por isso, eu vou orar todo dia sobre isso e tal. Aí depois disso você acaba encontrando com pessoas que apagam o seu fogo. Você acaba contando isso para pessoas que apagam o seu fogo. Como José foi contar para a família dele, e a família dele fez o quê? Quis apagar o fogo dele. Então muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente conta nossos planos, para quem a gente fala aquilo que Deus tem nos dito, para que o nosso fogo não venha se apagar mediante ao que as outras pessoas fazem, ao que as outras pessoas falam. Então, não ande com pessoas que são bombeiros para você. Não ande com pessoas que apagam o fogo de Deus na sua vida. Procure andar com homens e mulheres de Deus que vão incendiar junto com você. Com pessoas que vão falar: olha, se Deus te disse isso, nós vamos orar, eu vou estar orando pela sua vida também, eu vou te ajudar no que for preciso. Não procure andar com o tipo de pessoa que é bombeiro, o tipo de pessoa que parece que não quer que você flua naquilo que Deus tem para sua vida. Sabe, e eu conheço uma pessoa que é próxima a minha e que muitas vezes tenta ser um bombeiro. E que muitas vezes eu acabo não contando aquilo que Deus fala,
para que essa pessoa não venha jogar água na minha cara como o bombeiro faz no fogo. Então tome cuidado com as pessoas, tome cuidado com quem você fala. Mas peça para Deus te revelar quem você deve conversar sobre isso, para que as pessoas acabam não se tornando para você bombeiros. E eu lembrei de uma pessoa que para Paulo foi muito importante, que foi Onesíforo. Está em 2 Timóteo. Ele fala que Paulo fala que Deus abençoe Onesíforo e sua família, porque quando eu estava preso, Onesíforo veio para a cidade onde eu estava e me procurou até me achar, e quando me encontrou, ele me alegrou, ele me deu palavras de ânimo. Até o fogo de Paulo estava se apagando, até Paulo estava ficando desanimado, até Paulo estava deixando com que bombeiros apagassem seu fogo, até Paulo estava fugindo, até Paulo estava se sentindo fraco. Mas tinha Onesíforo. Ande com pessoas que sejam como Onesíforo. Ande com pessoas que cheguem perto de você e te alegrem e te falem, olha, você vai conseguir, não desista, nós vamos estar orando por você, nós vamos estar com você nessa, o que você precisa, você pode contar comigo. Procure andar com pessoas como Onesíforo, pessoas que queimam, pessoas que não queimam sozinhas, mas pessoas que fazem outros queimarem. E Paulo até cita outras pessoas, como Demas, que abandonou, que não estava com ele. Pessoas que muitas vezes são bombeiros. Mas Deus quer fazer pessoas estarem perto de você. E não só essas pessoas, mas Deus quer fazer de você um Onesíforo. Pessoas que vão alegrar outros, pessoas que vão animar outros, pessoas que, por você estar queimando, você vai queimar outros. Então, procure andar perto de pessoas que sejam como Onesíforo, que façam outros queimarem, que façam você queimar. Pessoas que vão estar do teu lado para te ajudar. A outra coisa que o bombeiro fala para fazer é jogar um pano em cima de um incêndio. Para que jogar o pano? Eu fui pesquisar sobre isso e você joga o pano para que o fogo não entre em contato com o oxigênio. Porque quando o fogo está em contato com o oxigênio, ele se propaga mais, ele aparece mais. E eu quero só que você leia comigo em Gênesis 2, versículo 7. Para eu te mostrar quem é esse oxigênio. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no seu nariz a respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivente. O Espírito Santo é o nosso oxigênio. O Espírito Santo é o ar que nós respiramos. O Espírito Santo é a pessoa que nós temos que estar conectados para que nós possamos continuar queimando. Então, o pano nas nossas vidas, muitas vezes, são coisas que abafam o Espírito Santo. Tem um versículo que diz, que Paulo escreveu, não apaguem o Espírito Santo. E apagar o Espírito Santo, apagar o fogo de nossas vidas, muitas vezes é colocar um pano em cima. Alguma coisa que abafe, alguma coisa que esconde, alguma coisa que faça calar. Muitas vezes o desânimo abafa, porque muitas vezes a gente não entra em contato com o Espírito Santo, que é o nosso oxigênio, não busca ele por desânimo. Ah, eu tô desanimada, não vou buscar Deus hoje. Ah, eu tô triste, não vou buscar Deus hoje. Ah, eu tô ocupada, não vou buscar Deus hoje. Essas desculpas acabam sendo panos que nós colocamos sobre o fogo do Espírito Santo, fazendo com que nós não venhamos a queimar mais. Que em nome de Jesus, hoje na sua vida, venham ser tirados os panos que impeçam o seu fogo de entrar em contato com o Espírito Santo. Eu profetizo hoje na sua vida, em nome de Jesus, que esses panos estão saindo agora. Abre o teu coração para o Espírito Santo hoje. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós clamamos a Ti hoje, nós oramos a Ti, Espírito Santo. E nós repreendemos todos os panos que o inimigo tem posto nas nossas vidas, ou que muitas vezes nós mesmos colocamos nas nossas vidas, que estão impedindo que o fogo dentro de nós se conecte contigo, se conecte com o ar que Tu és para nós. Espírito Santo, nós queremos tirar esses panos hoje. Nos ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que esses panos venham ser tirados agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus quer tirar esses panos das nossas vidas. Ele quer tirar essas desculpas que nós damos, ou esses sentimentos que nós temos, que fazem com que nós não venhamos a deixar com que o fogo entre em contato com o oxigênio. Com que nós venhamos a entrar em contato com o Espírito Santo de Deus.
próxima coisa que o bombeiro fala para nós fazermos é usar o extintor. E confesso que pensar no extintor foi a coisa mais difícil dessas que eu falei até agora, porque parece que não tem nada a ver com a Bíblia, o extintor. Então eu comecei a pensar, falei, extintor. E para que serve o extintor? Para apagar o fogo, óbvio. E onde o extintor fica? Nas paredes, nas casas, nas paredes das igrejas, nas paredes dos estabelecimentos, nas paredes dos shoppings, nas paredes de qualquer lugar tem, ou melhor, devia ter, se não tem, se preocupe, um extintor. E uma vez nós estávamos terminando de construir a igreja, só faltava uma coisa: o bombeiro ir lá, fazer a inspeção e ver quantos extintores precisavam, quantas luzes de emergência precisavam, para que nós pudéssemos ocupar o prédio. Então, o extintor é algo essencial para que qualquer estabelecimento, para que qualquer prédio, qualquer casa funcione e esteja de acordo com as normas da terra. E muitas vezes nós acabamos, como é que eu posso dizer, tendo extintores nas nossas casas. Não extintores naturais, não estou dizendo para você jogar fora os extintores naturais, porque senão já era se acontecer alguma coisa, mas muitas vezes nós temos extintores espirituais. Sabe, o extintor é algo que se o extintor tá ali, você tá seguro. Pode pegar fogo, mas qualquer coisa você vai lá e joga o extintor e acabou. Então o extintor é uma coisa meio nossa, meio interna. É alguma coisa que nós temos, que nós criamos, que nós possuímos, para que quando o fogo de Deus começar a ficar incontrolável, a gente vai lá e joga um pouco de extintor, do pozinho lá do extintor, e aí dá para dar uma recuada, dá para dar uma segurada no fogo de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes Deus fala alguma coisa para nós, como ele falou para Abraão: larga a tua terra, sai da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Muitas vezes Deus fala umas coisas parecidas assim pra gente, e aí a gente pega e faz o quê? Joga um extintor, fala: opa, isso não, Deus. Isso não. E a gente recua um pouco, deixa o fogo apagar, e aí depois a gente continua seguindo a Deus normalmente. Muitas vezes nós não jogamos fora os nossos extintores espirituais para que nós possamos ter segurança e controle. Mas uma coisa que eu comecei falando aqui sobre o acidente na Alemoa, no Alemoa, não sei se é na Alemoa, é que eles não conseguem controlar o fogo lá. Tá uns dias já pegando fogo, inclusive tá pegando fogo nesse momento. E nós? Será que nós não temos os extintores que estão apagando o fogo de Deus? Sabe, eles estão tentando apagar, eles não conseguem apagar. E Deus quer nos levar em um nível que nós não vamos conseguir conter. Porque quando você consegue conter o fogo, você está dominando. É você que manda. A hora que você não quiser, não arde mais. Mas quando o fogo é tanto que você não consegue controlar, aí você não está mais na direção, mas é o fogo que está na direção. Então o Senhor, Ele quer te levar a um nível de que você não se controla mais. Aquilo que acontece na tua vida não está mais sobre a sua possessão, sobre o seu domínio, mas vai estar tudo rendido ao domínio dEle, ao poder dEle e para a honra dEle. Então eu quero te convidar hoje, na verdade não eu, mas o Espírito Santo quer te convidar, e não só te convidar, mas nos convidar a estarmos jogando fora os nossos extintores, a estarmos jogando fora aquilo que nós usamos para controlar o agir de Deus nas nossas vidas. E eu estou sentindo forte de orar sobre isso também. Eu peço que você feche seus olhos. Senhor, nós oramos, te pedimos nesse momento que tu venhas a nos ajudar a identificarmos quais são esses extintores que estão nas nossas vidas, que nós temos que jogar fora. Espírito Santo, ajude-nos a chegarmos a um nível em que nós não venhamos a mais conseguir controlar o teu fogo. Espírito Santo, guia-nos a chegar em um nível que nós não venhamos mais a conseguir controlar nada nas nossas vidas, mas que tu venha tomar todo o controle. Perdoa-nos pelas vezes que o Senhor colocou em nós um fogo e nós apagamos o fogo por livre e espontânea vontade. Ajuda-nos, Espírito Santo, a jogarmos hoje nossos extintores fora e a deixarmos o Senhor tomar conta do fogo que arde em nós. Nós não queremos dominar, nós não queremos, Espírito Santo, dominar nada.
Nós não queremos ser donos de nós mesmos, mas nós queremos que o Senhor seja o dono. Nós queremos que o Senhor controle o fogo. Nós não queremos mandar no teu fogo, mas nós queremos que o teu fogo mande em nós, que o teu fogo dirija as nossas vidas. Então hoje nós estamos abrindo mão dos extintores que nós colocamos nas nossas casas, para que o teu fogo venha dominar as nossas vidas, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Sabe, essas coisas são as coisas que os bombeiros naturais e, consequentemente, espirituais nos aconselham a fazer, para que nós não venhamos a atingir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, eu oro para que hoje o Espírito Santo venha estar tirando da tua mente tudo que tem parado a obra dele, tudo que tenha parado o fogo dele na sua vida. Porque eu quero te dizer uma coisa, Deus tem mais. Deus tem mais para você. Deus tem mais para tua família. Deus tem mais para tua vida. Deus tem mais para tua igreja. Deus tem mais para o grupo que você lidera. Deus tem mais para teu trabalho. Deus tem mais para os teus amigos. Deus tem mais. Mas muitas vezes você não está deixando Deus fazer. Deixe Deus fazer. Deixe o fogo arder até que você não controle mais. Quando você aceitou Jesus como o quê? Como Senhor e como Salvador. Então ele não é só teu Salvador. Não é só por causa dele que você vai para o céu. Mas além disso, ele é o teu Senhor. E você já viu um escravo mandando no seu Senhor? Você já viu um servo dizendo para o seu Senhor o que fazer? Não. O servo obedece. Então não tente dominar o fogo de Deus. Não tente colocar barreiras até onde Deus pode ir na sua vida. Sabe, eu tô pregando isso, mas é muito pra mim também. É muito mais pra mim do que talvez você que esteja vendo isso. Não coloque barreiras no que Deus pode fazer pra você. Não diz pra Deus, olha Deus, incendeia só até aquela esquina. Incendeia só até a sala, não chega no quarto não. Não diga isso pra Deus, mas deixa com que Ele te incendeie a ponto de você não conseguir controlar o fogo que vem dele. A ponto de você não conseguir controlar aquilo que está vindo do céu pra tua vida. Não busque controlar aquilo que Deus está fazendo. Não busque dizer pra Deus o que Deus tem que fazer, porque Ele é Deus. Ele já sabe. Sabe, outra coisa que veio na minha mente, eu quero que vocês abram comigo. Em Isaías 50, nós vamos ler os versículos 10 e 11. Escutem vocês que temem o Senhor e obedecem às suas ordens. Se o caminho que vocês andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor. Ponham a sua esperança no seu Deus. Mas vocês que acendem uma fogueira, se armam com flechas incendiárias, todos vocês que cairão no fogo em que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará o seu castigo, um sofrimento terrível os espera. Aqui, você pode até pensar, nossa, mas você acabou de ler uma coisa que parece que vai contra tudo que você acabou de falar. Mas na verdade não. Ele fala aqui, vocês que andam sem luz, confiem no Senhor e esperem nele. Mas vocês que procuram acender as suas flechas, as suas armas sozinhos, vocês sofrerão. Então eu quero te dizer uma coisa. Cuidado com o fogo estranho. Cuidado com aquilo que queima, mas não vem de Deus. Sabe, deixe com que o Espírito Santo, através da sua busca diária na presença dele, acenda o fogo em você. Sabe, muitas vezes nós não estamos queimando. Como diz aqui, pessoas que estão andando no escuro sem nenhum flash de luz. Muitas vezes nós aceitamos Jesus e não estamos queimando por ele ainda. Mas mesmo não estando queimando, não procure acender sozinho o fogo. Não procure dar os seus meios de queimar. Se você ainda não tem queimado por Deus, comece a buscar a presença dele todos os dias. Comece a falar, Senhor, eu ainda não estou queimando por ti, mas eu quero queimar pela tua presença. Comece a pedir isso para ele, como uma oração, todos os dias. E quando você menos perceber, ele já vai ter acendido o fogo dele dentro de você. Agora, o que eu quero te alertar, não tente acender o fogo de Deus sozinho. Não tente fazer as coisas de Deus dos seus próprios meios, dos seus próprios jeitos. Mas primeiro, busque o Senhor, ponha a sua esperança nele. Ele fala aqui, confie no Senhor e ponha a sua esperança no seu Deus. Então, se você não queima ainda por Deus, busque a presença dele. Busque por ele. Não tente acender esse fogo sozinho. Não tente achar que você vai conseguir sozinho.
Porque, sabe, o Espírito Santo, ele é o nosso oxigênio, como eu já disse. O Espírito Santo é aquele que vai acender o fogo em nós. A nossa comunhão com os irmãos, e os nossos irmãos podem ajudar o Espírito Santo a estar acendendo esse fogo em nós, como um Onesíforo. Mas cuidado para você não estar com um fogo estranho dentro de você. Sabe, o que me lembrou também foi Nadab e Abiú, que eram 2 sacerdotes. Eles acenderam um fogo estranho para o Senhor, e o Senhor os consumiu, eles foram mortos. Então o fogo estranho é uma coisa séria, é uma coisa que nós temos que estar muito alertas para não acontecer conosco. Cuidado para que o fogo de Deus não esteja, na verdade, sendo um fogo seu, um fogo estranho, um fogo enganoso. Peça para o Espírito Santo te revelar todas as coisas. Não fique afobado e dizendo, eu preciso queimar. Não fique afobado no sentido de acabar distorcendo o que é o fogo de Deus, o que é queimar pela presença de Deus. Mas deixe com que o Espírito Santo acenda isso em você e alimente isso em você todos os dias. Sabe, você só vai conseguir queimar pelo Senhor se você buscá-lo todos os dias. Mas não fique querendo falsificar o fogo de Deus. Amém? Outra coisa que eu quero que veio na minha mente, assim, que me chamou muita atenção e que vai gerar uma pergunta, que eu creio que é aquilo que Deus quer mesmo, assim, falar conosco. Bom, eu peço que você abra comigo em Salmo 104, versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor. Faz os seus espíritos mensageiros de ventos, e os seus ministros fogo abrasador. E eu li isso e eu fiquei, cara, mas o que é fogo abrasador? E aí eu fui pesquisar sobre o que é fogo abrasador. E eu descobri que outras pessoas também se perguntaram o que era um fogo abrasador. E eu quero te explicar isso. Fogo abrasador é um fogo que queima o que está em volta. É um fogo que não fica só nele mesmo, mas um fogo que vai para as pessoas que estão ao redor, que vai queimando tudo que está em volta. E Deus nos chama para ser ministros abrasadores. Primeiramente, para nós sermos ministros, nós temos que conhecer a Ele. Nós temos que conhecer o Senhor, conhecer Sua palavra, conhecer Sua presença, conhecer Seu poder. Então, para você ser um ministro de fogo abrasador, você precisa conhecer ao Senhor. Porque conforme você vai conhecendo ao Senhor, você se torna um ministro do Senhor, mas não só um ministro. Porque quando você começa a conhecer ao Senhor, é automático o fogo dele começar a arder dentro de você. E algo começar a mudar dentro de você. Mas nós temos uma escolha nas nossas vidas. Nós podemos ser ministros, ou nós podemos ser ministros abrasadores. A diferença: nós podemos conhecer ao Senhor e fazer a vontade dele, ou nós podemos conhecer ao Senhor e queimar a ponto de queimar outras pessoas. Sabe, eu conheço muitas pessoas que elas são uma bênção, que tudo que elas fazem dá certo, que elas são na presença de Deus, mas que só elas queimam. E eu também conheço pessoas que elas são uma bênção também, elas fazem o que Deus quer, elas queimam por Deus, mas onde elas chegam algo muda. Onde elas chegam a coisa começa a ficar mais quente, onde elas chegam elas começam a incendiar as outras pessoas. E Deus quer fazer de nós ministros abrasadores, ministros que onde chegam algo muda. Sabe, Deus quer que as pessoas digam, olha, a nossa vida era assim, mas depois que eu conheci essa pessoa, minha vida mudou. Depois que o nosso emprego, o nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho era assim. Depois que essa pessoa foi contratada, mudou completamente. Porque você vai começar a ser um ministro abrasador e as pessoas vão dizer isso a seu respeito. Sabe, Deus nos chama para serem ministros abrasadores, ministros que fazem incendiar aquilo que estiver em volta. Sabe, Jesus, ele foi assim. Jesus começou a falar com os discípulos começaram a queimar. Você lembra num caminho que os discípulos estavam andando, o caminho de Emaús, que os discípulos estavam andando e Jesus se aproximou deles e falou do Messias, como se não fosse o Messias. E aí depois que Jesus passou a tarde com eles, e aí a noite com eles, e aí Jesus foi partir o pão e aí eles viram que era Jesus, e aí Jesus sumiu. E um deles perguntou, quando ele falava, nossos corações não queimavam, não ardiam dentro de nós? As palavras do Senhor vão fazer com que você arda, que você queime. E quando você estiver queimando, as tuas palavras não vão ser tuas, vão ser palavras dele. E por serem palavras dele, as outras pessoas vão ser incendiadas. Então eu quero te dizer que você não é o sol, você é a lua.
Você vai refletir o fogo de Deus. Você não é o fogo de Deus, você vai refletir o fogo de Deus. Há uma grande diferença nisso. Muitas vezes nós achamos que de nós vem o fogo de Deus. Que nós somos o fogo de Deus. Não, nós somos lua que reflete o sol. Nós somos nós somos tochas. Tochas que vão... Como você pega uma tocha, a tocha arde sozinha? Não. Você tem que levar a tocha lá no fogo. Aí você pega, põe a tocha no fogo, ela queima, então você sai com ela. Por isso nós somos tochas. Porque Ele é fogo, Ele é o sol, Ele é a luz. E estando próximos dEle, nós vamos arder também. E estando próximos dEle, nós vamos iluminar também. E só assim nós vamos sair para os lugares e conseguir atingir outras pessoas. Então você só vai conseguir arder, queimar, se você estiver perto dEle. E você só vai conseguir ser um fogo abrasador se você estiver perto dEle. Sabe? E eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Qual é a sua escolha? Ser uma sarça ou ser uma sarça ardente? Também tem diferença. Sabe, Moisés, na palavra de Deus diz que Moisés ficou dias e dias com aquela sarça ali perto dele. Mas ele só se aproximou da sarça quando a sarça estava ardendo. Então você pode ser uma sarça simplesmente. Sabe, você pode ser alguém que as pessoas olham e falam, é o crente da minha família. É a evangélica da minha família. Ou as pessoas podem olhar pra você e falar, olha, essa mulher é de Deus. Esse homem é um homem de Deus. E há uma diferença. Você consegue perceber a diferença que há nisso? Ou você é uma sarça, ou você é uma sarça ardente. Ou você é uma pessoa que queima só pra você, que só serve a Deus. Ou você é uma pessoa que contagia quem está ao redor. Moisés só se aproximou da sarça quando a sarça estava ardendo. Você só vai atrair libertadores, você só vai mudar a vida das pessoas, você só vai mudar a sua própria vida se você estiver ardendo. Se você não estiver ardendo, você só vai ser alguém que existe nesse mundo. E de alguém que existe, o mundo está cheio, que são mais de 7 bilhões de pessoas. Deus quer fazer de você uma sarça ardente, um ministro abrasador, alguém que o fogo não se apaga. Deus quer fazer de você uma pessoa que o fogo não se apaga. Enquanto eu estou falando aqui com você, tem muitas pessoas tentando apagar o fogo lá na Lemoa. Muitas pessoas preocupadas com que o problema que isso está dando para o solo, para a água, para o ar, para a chuva, financeiramente. E eu quero dizer uma coisa. Muitas vezes quando o fogo começar a arder, as coisas podem piorar. Porque como está ardendo fogo lá, está subindo uma grande fumaça preta. E aí estão falando que a chuva vai ser ácida, choveu ontem. Estão falando que as pessoas que moram perto estão ficando com problemas respiratórios. Estão falando que lá perto tem água, tem um rio lá, está começando a ficar contaminado. A empresa está perdendo dinheiro, a empresa vai ser multada em 50 milhões de reais. Então muitas vezes quando for começar a arder, vai começar a acontecer umas coisas cabulosas, uma coisa louca na tua vida. Vai parecer que tudo está saindo do seu controle, da sua normalidade. Não estranhe. Porque quando o fogo começa a queimar, as coisas de Deus começam a se alinhar. E muitas coisas na tua vida vão começar a perder o ar. Porque quando o fogo queima, o fogo solta um ar, uma fumaça. Na verdade, o fogo solta uma fumaça que nem sempre é boa. Na maioria das vezes a fumaça que solta é tóxica. Então, muitas vezes na nossa vida, o fogo vai começar a queimar, vai sair uma fumaça que vai acabar matando muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas que têm sido alimentadas na sua vida, porque você tá de boa. Mas quando o fogo começar a arder, muitas coisas na tua vida vão ter que morrer. Quando o fogo começar a arder, muitas coisas na tua vida, que aparentemente tá bom, vai acabar sendo contaminado e vai morrer. Mas tudo para que o fogo continue ardendo. Tudo para que o fogo de Deus continue vindo na tua vida. Se o fogo começar a arder e você começar a perder coisas, perder pessoas, não estranhe. Porque o Senhor vai estar alinhando a tua vida. O Senhor vai estar alinhando quem tem que estar perto de você e quem não tem que estar. Apenas confie nele e não deixe esse fogo se apagar. Sabe, Deus falou muito forte comigo pra parar tudo e postar isso. E eu creio que o Senhor quer muito estar nos falando esses dias sobre isso. Outras coisas têm incendiado aqui na cidade. Uns quiosques foram queimados, um carro pegou fogo na orla da praia.
E o Senhor está nos avisando que Ele quer que nós venhamos a queimar. O Senhor está nos avisando que isso é espiritual. Na palavra de Deus diz: quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Em Apocalipse também diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então que o teu coração venha estar amolecido para isso, que você venha ter ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo. Eu creio que é isso que Deus quer falar no nosso coração. Então nós vamos fechar nossos olhos e orar agora, para nós estarmos em concordância. Eu peço que você abra o teu coração, em nome de Jesus. Senhor, nós entramos na sua presença e na verdade nós já estamos nela. Nós te agradecemos por essa palavra que veio do teu coração para o nosso coração. Senhor, ajude-nos a não controlarmos o teu fogo nas nossas vidas. Ajude-nos a não conseguirmos conter aquilo que tu estás fazendo em nós. Espírito Santo de Deus, nos perdoe por todas as vezes que o Senhor tentou acender um fogo e nós apagamos por livre e espontânea vontade, ou nós deixamos que as pessoas apagassem esse fogo. Nos perdoa, Espírito Santo. E ajude-nos daqui pra frente a termos uma história diferente, a termos uma vida diferente. Ajude-nos a jogarmos fora os panos que cobrem o fogo, que abafam o fogo. Ajuda-nos, Espírito Santo, a não andarmos com pessoas que são bombeiros nas nossas vidas e que vão nos prejudicar no fogo de Deus. Senhor, ajuda-nos a jogarmos fora os nossos extintores, os nossos métodos de segurança diante do teu fogo. Ajude-nos a não fugirmos do teu fogo, Espírito Santo, mas a encararmos e a deixar com que ele nos consuma. Ajude-nos, Espírito Santo, nós precisamos da tua ajuda. Oh, Senhor, faça com que o teu fogo venha arder novamente nos nossos corações. Se alguém que está assistindo esse vídeo, ou até eu mesma, estejamos frios na fé, estejamos com o primeiro amor se esfriando, Senhor, faz queimar novamente, faz arder novamente. Incendeia-nos, Pai, de uma forma que nós não venhamos a controlar. Acende o fogo, Senhor, em tudo que nós somos. Toma o controle das nossas vidas completamente, Espírito Santo. Nós pedimos e clamamos por isso. Senhor, acende hoje um fogo dentro de nós, em nome de Jesus. Que as palavras ditas aqui venham ser como fogo que está saindo da tela para atingir as nossas vidas. Usa-nos, Espírito Santo, não só como sarças, mas sim como sarças ardentes. Usa-nos, Senhor, não só como ministros, mas como ministros abrasadores. Que onde nós entrarmos, tudo ao redor venha queimar junto conosco. Que nós não venhamos a ser conhecidos como só crente, ou um cristão, ou qualquer pessoa, mas que nós venhamos a ser conhecidos como homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres em que o fogo não se apaga. Que nós venhamos a obedecer aquilo que está em Levítico, que diz que o fogo arderá continuadamente no altar, em nome de Jesus. Faz o teu querer, Espírito Santo. Não deixe com que nós venhamos a perder esta palavra, mas faça com que essa palavra prospere em nosso coração e dê vários frutos para a tua honra e para a tua glória. Continua falando conosco, continua nos revelando mais sobre esse assunto e sobre outros, Espírito Santo. Senhor, eu oro, e nós oramos, na verdade, juntos, por todas as pessoas que ainda não queimam, que te aceitaram, que até te servem, mas que ainda não queimam. Senhor, nós oramos. E se você é uma pessoa dessa, comece a orar por você mesmo agora. Espírito Santo, que as pessoas que não queimamos, que as pessoas que não queimam ainda, venham a arder. Em nome de Jesus, profetizamos isso. Espírito Santo, coloca nessas pessoas um fogo em nome de Jesus, que elas vão te buscar todos os dias, e que todos os dias, até que algo aconteça, até que o fogo comece a arder no coração delas. Que as pessoas que ainda não sentem o teu fogo arder, venham a sentir e venham a começar, que hoje, a partir de hoje, elas venham agir diferente na tua presença em nome de Jesus. Acende o fogo em nós. Acende um fogo em nós, Senhor. Como Jesus disse, na verdade, como diz em Salmos, e depois os discípulos lembraram disso pelas atitudes de Jesus, que diz na Bíblia, na palavra, o fogo, a paixão pelo teu nome queima em mim. Ajude-nos a queimarmos, Senhor. A queimar de amor pelo teu templo, a queimar de amor pelas tuas coisas. Em nome de Jesus. Ajude-nos a queimar como fogo, Senhor. Que nada nem ninguém poderá nos apagar. É o que nós te pedimos. É o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Obrigada pela sua participação nesse vídeo. Que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida e que você venha a ser uma sarça ardente, um ministro abrasador.